Boa tarde, turma, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa aula de hoje. Hoje nós iremos estudar História, depois Português e, por último, Ética e Cidadania. Então, vamos lá! Pegue o seu caderno de História e vamos colocar a data de hoje. A prof já havia colocado, hoje é dia 3 de junho, quarta-feira, nós iremos estudar o livro. Então, copie aí em seu caderno, livro, página 60 até a 62. Muito bem. Copie em seu caderno e já abra seu livro na página 60, onde diz Salvador, a primeira capital do Brasil. Muito bem, é isso mesmo, gente. Nem sempre a capital do nosso país foi Brasília. Nem sempre. Começou, logo que os portugueses chegaram aqui, nas terras onde formam o Brasil hoje, lá no litoral, onde o oceano, onde tem a praia, não é mesmo? Eles vieram de navio, chegaram aqui, tiveram os indígenas aqui também, já tinham os indígenas, mas assim foram se construindo os povoados, as vilas, as cidades. E Salvador nem começou como povoado nem vila. Salvador já iniciou direto como cidade, assim como nós estudamos semana passada. Então, pergunta assim, você sabe qual foi a primeira capital do Brasil? Salvador, não é mesmo? Salvador é uma cidade bastante antiga, uma das primeiras, né, gente? A cidade de Salvador foi fundada por Tomé de Souza em 29 de março de 1549. Apenas 49 anos após a chegada dos portugueses aqui. Na Baía de Todos os Santos, que hoje a gente chama de Bahia. Por ordem do rei de Portugal. Nós pertencíamos a Portugal naquela época, né? Para essa missão, uma frota com mais de 1.000 pessoas foi enviada ao Brasil. Então, vamos lá. As construções iniciais da cidade eram muito simples, quase todas feitas de taipa ou pau a pique e cobertas de palha. A cidade de Salvador se dividia em duas partes. Cidade Alta, onde ficavam os prédios públicos como o Palácio do Governo e a Câmara dos Vereadores, e a Cidade Baixa, reservada ao porto, ao armazém e ao restante das moradias. Era lá que se concentravam os comerciantes e os marinheiros. Claro, perto do porto, não é mesmo? Onde chegava a mercadoria, a gente enviava a mercadoria, tudo de navio. Então, a Cidade Baixa ficava esse pessoal e a Cidade Alta, eram os governantes, onde ficava ali, os prédios públicos, o Palácio do Governo, Então, mais de 1.000 pessoas foram enviadas pelo rei de Portugal e Tomé de Souza que teve essa incumbência de começar essa cidade aqui nessas terras. Logo após a fundação de Salvador, uma muralha, um muro grande, e vários fortes, lembra dos fortes? Foram construídos para proteger a cidade dos ataques indígenas e da invasão de estrangeiros. Salvador cresceu rapidamente e por mais de 200 anos foi a capital e a cidade mais importante do Brasil. Olha lá, aqui tem uma imagem de 1782, lá da Bahia, com alguns barquinhos, outros barcos a vela grande, E aqui a Cidade Baixa, bem pertinho onde ficavam as moradias dos comerciantes, não é mesmo? Dos marinheiros que faziam esse trabalho aí no porto, de comércio. Página 61. Observe a seguir as fotografias de edificações da cidade de Salvador construídas no período colonial. Então, aqui tem um forte, E aqui a Câmara Municipal de Salvador. Pergunta assim, as edificações das fotos estão relacionadas às funções abaixo. Essas funções que estão aqui, nesses quadradinhos. Escreva a letra da imagem que se relaciona à função descrita. Então, a administração da cidade, será que era no forte que se
se administrava a cidade? Não, né? Justamente era na Câmara Municipal. Então, e proteção da cidade? Era na Câmara ou era no Forte? Era no Forte. Então, aqui vai a letra B, porque a administração da cidade corresponde à Câmara Municipal. E aqui a letra A, porque a proteção da cidade era feita lá no Forte, né? Por isso que ele era alto, para poder se enxergar de longe, lá de cima dava para enxergar se estava vindo alguém, né, atacar a cidade de navio, não é mesmo? Estava vindo estrangeiros, ou se os indígenas estavam vindo também, dava para ver tudo. Número 2. Como eram as primeiras construções de Salvador? Tá aqui no texto, gente. Eram muito simples, né? Como é que elas eram feitas? Como eram cobertas? Está aqui no texto. Número 3. Como a cidade se dividia? Se dividia em duas partes, não é? Quais eram os nomes? Cidade e duas partes. 4. Converse com os colegas e professor. Na época da fundação de Salvador, como você imagina que as pessoas se deslocavam da cidade baixa para a cidade alta? E como esse deslocamento é feito nos dias de hoje? Então, lá no início da unidade, gente, nós vimos essa foto aqui, né? Nessa imagem, né? Que é a imagem lá de Salvador. E tem aqui o elevador Lacerda. Nós pesquisamos, né? Um pouquinho sobre ele. Ó, como era e como é, porque foi o primeiro elevador construído, né? E o mais alto, chegou a ser o mais alto do mundo. Porque ele foi construído em 1873. Isso, 1873. Então, ele é bastante antigo, não é mesmo? E ele, claro, passou por algumas mudanças. E para que ele servia? Justamente para levar o povo, o pessoal da cidade baixa para a cidade alta, né? Com um sistema de guindastes na época, né? E já bastante moderno, muito moderno para a época. Então, aqui no número 4, a prof vai pedir que vocês pesquisem um pouquinho sobre a história do elevador Lacerda, para que você conheça mais um pouquinho sobre este sistema de locomoção. Foi o primeiro transporte público que existiu, né? Porque a distância da cidade baixa, lá na Bahia, Salvador, para a cidade alta era muito grande, né? Então, precisava de algum sistema para que as pessoas pudessem subir, né, e descer. E este sistema, construído em 1873, foi um sistema muito avassalador, esqueci a palavra, mas muito bom para a época. E até hoje ele existe, já passou por reformas e hoje é um patrimônio da história, né, de Salvador, e é existente até hoje. Então, pesquise um pouquinho e registre no seu caderno sobre o elevador Lacerda, tá bom, gente? 5. Preencha os quadrados com a letra inicial de cada figura e descubra o nome do equipamento que no passado levava as mercadorias do porto para a parte alta da cidade de Salvador. Então, aqui é uma garrafa, coloca G. Aqui é um urso, coloca U. E assim vai indo e você vai descobrir o nome do equipamento, tá bom? E a página 62, vamos começar a estudar um pouquinho sobre as capitais do Brasil. Você sabe o que é linha do tempo? A linha do tempo é uma forma de registrar acontecimentos de determinado período em uma sequência ordenada. Então, a linha do tempo é uma linha, realmente, ó, gente, assim. A gente chama de linha do tempo. Daí, sempre tem uma ruptura, né? Que faz com que mude. Por exemplo, Brasil, 1500, vamos supor aqui uma linha do tempo. 1500, chegada dos portugueses ao Brasil. 1549, fundação da cidade de Salvador. É um exemplo. Aí a gente escreve aqui. Chegada dos portugueses ao Brasil. Aqui, fundação da cidade de Salvador. E a linha do tempo é assim. A gente marca o ano e o que aconteceu naquele ano. E aqui no livro, ó, diz que é uma forma de registrar acontecimentos de determinado período em uma sequência ordenada.
ela pode ser marcada em meses, anos e décadas, por exemplo. Observe a linha do tempo, na linha do tempo, as cidades que foram capitais do Brasil. De 1549 até 1763 foi Salvador. Olha lá a cidade de Salvador, ó. 1625, pertinho lá do Porto. Depois, aqui a linha do tempo, nesse caso, ela tá na vertical. Essa aqui que a prof fez só um exemplo para vocês, ela está na horizontal. Aí, em 1763 a 1960, até pouco tempo atrás, né, gente? Era o Rio de Janeiro. Olha aqui. Rio de Janeiro também foi capital do Brasil. E agora, de 1960 até hoje, é Brasília. Aqui tá a foto de Brasília. Então, só até aqui. Observe a linha do tempo assim e faça o que se pede. Além do nome das cidades, que outras informações podem ser obtidas nessa linha do tempo? Então, o período em que cada uma dessas cidades foi capital do Brasil e as imagens que a representam. Então, a resposta da número 1 é assim. Ó, página 62. A gente só vai estudar até aqui, tá, gente? Página 62. Número 1, letra A, resposta. O que mais quais são as outras informações que a gente pode obter nessa linha do tempo? O período, porque não é só quando que ela iniciou, mas o tempo que ela foi capital do Brasil, né? Cada uma dessas cidades. Então, a gente pode perceber o período em que cada uma dessas cidades foi capital do Brasil. Pode copiar no seu livro. Isso a gente pode perceber aqui nessa linha do tempo, né? E também podemos ver as imagens. Nessa linha do tempo tem imagens. Nem todas as linhas do tempo possuem imagens, tá, gente? Tem umas que só tem mesmo a ruptura, o marco histórico, né? Ali, escrito. E imagens de cada uma delas. Que é quais foram as capitais do Brasil? Salvador, Rio de Janeiro e agora Brasília. Ponto final. Então, história até aqui. Espero que vocês tenham conseguido entender um pouquinho sobre a primeira capital do Brasil, que foi Salvador. E agora vamos seguir para português. Pegue seu caderno de português, coloque a data de hoje. Nós também vamos estudar um pouquinho do livro, página 110 e 111. Quem tem o livro em casa pode abrir. Se não, a prof já enviou lá no plural. Diz assim: descoberta sobre a escrita. Releia este trecho do conto O Cachorrinho Perdido e sublinhe todas as palavras que têm a letra S. Um monte, né, gente? Mas Chechel, olha ali, mas já tem um S. Sabia tem S também, que não adiantava só ficar triste. Era preciso fazer alguma coisa para encontrar o farolete. O menino lembrou de uma faixa que tinha visto e resolveu fazer uma igual. Juntou uma porção de folhas de caderno com fita adesiva e escreveu com letras bem grandes. Muitas palavras, né, gente? Então, uma dica para você que são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 palavras. Então, organize no quadro a seguir as palavras que você sublinhou. Palavras com S no início. Quais são elas? Coloque ali, são 2. Palavras com S no meio. Aí são mais, gente. São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 palavras que você sublinhou, deve estar no quadro aqui, com palavras com S no meio.
Palavras com S no final, quantas são? 4. Escreva ali. Letra B. Releia as palavras do quadro em voz alta. Você percebeu que a letra S aparece em diferentes posições, tanto no início, como no meio, como no final. O que mais você percebeu acerca da letra S? Sobre a letra S, né? A letra S, gente, dependendo da posição que ela está na palavra, ela pode representar diferentes sons, não é mesmo? Pode ser som de S mesmo, pode ser som de Z, né? Mas por que será isso, né? Agora pesquise em livros, jornais ou revistas outras palavras da língua portuguesa que começam com a letra S e escreva-as nas linhas abaixo. Então, você pode pegar qualquer revista, qualquer encarte, né, jornal, e escrever algumas palavras que começam com a letra S. Começam. Então, pode fazer essa daí também. Letra D. Nas palavras que você escreveu, que letras vêm depois do S inicial? Vogais ou consoantes? Vogais, né? Na nossa língua aqui, no Brasil, quando uma palavra começa com S, ela tem som de S mesmo e depois vem o vogal, ó. E é vogal, A é vogal. E outra dica importante, não existe palavra com SS no início. 2 S. Não precisamos duplicar o S no início, ó, para que ele tenha som de S, porque no início já é o som de S. Não existe SS em nenhum início de palavra, tá bom, gente? Página 111. Releia este outro trecho do conto. Nesse momento, um carro passou e parou perto do portão. Dele desceu uma mulher com um cachorrinho no colo. Copie as palavras com SS que aparecem no trecho acima. Então, são 2 palavras. Procura e escreva. B. Leia essas palavras em voz alta e observe o uso de SS nelas. Depois, complete as frases a seguir para registrar o que você observou. SS está entre 2 vogais. Quais são as vogais? A, E, I, O, U. Né? Então, nesse, que é uma, né? Tem 2 Es. E passou, tem um A e um O. O som representado por SS é igual ao som representado por S no início de palavra, né? Que é o som de S, assim, né? Em que posição SS aparece nessas palavras? No início, no meio ou no fim? D. Nas palavras pesquisadas na atividade 1, você encontrou alguma palavra iniciada com SS? Observe a separação das sílabas destas palavras com SS. Apressado. Assunto. Tristíssimo. O que aconteceu com as letras SS na separação das sílabas? Elas ficam separadas, né? Em sílabas diferentes. Muito bem, gente. Tem muitas coisas que a gente pode aprender sobre a letra S. Primeira, não existe SS no início de sílaba. Segunda, quando tem 2 vogais e a gente usa um S só, por exemplo, aqui, o S fica com som de... Fala aí, o que está escrito aqui? Casa. Olha lá, casa. Esse S tem som de Z, porque tem 2 vogais aqui. Para que uma palavra que tenha som de S mesmo, por exemplo, passou, como diz ali no livro, tenha som de S, a gente precisa duplicar o S, né, gente? Senão fica passou, porque aqui é uma vogal e aqui também. Se tiver um S só, fica com som de Z. Por isso a gente precisa duplicar o S para ficar passou, tá bom? Então, hoje a gente só fez esses exercícios sobre a letra S. Iremos fazer muitos outros ainda essa semana. Então, super beijo da Prof. Português foi isso. Agora, gente, aula de Ética e Cidadania. Pegue seu caderno de Ética e Cidadania, que é um caderno pequeno, e vamos lá. Não precisa
precisa escrever ética e cidadania, tá? Só a prof está escrevendo aqui. Você só escreve a data de hoje. Então, hoje, na aula de ética e cidadania, nós vamos apenas conversar um pouquinho, tá, gente? Ao longo desses dias, né, que nós estamos na nossa casa, né, reservados para nossa proteção contra o vírus, nós estamos tendo aulas online. Pode escrever aí, então. Aulas online. Pode colocar um hífenzinho. Então, gente, o que vocês estão achando dessas aulas online? Como que a gente pode fazer para que as aulas online, que são as aulas em tempo real, né, com a prof, sejam de maior proveito possível? Cada um deve fazer a sua parte, né? E para que essas aulas fluam com mais facilidade, né, com mais proveito, existem algumas regras que devem ser seguidas. Quais são elas? Microfone desativado na hora da explicação da prof, né? Esperar a sua vez de falar. Quando a prof fala o seu nome, aí sim, fulaninho, pode ler. Prossegue a leitura, fulaninho de tal. Aí sim, abre o microfone. Mas se não for o meu nome, eu não vou abrir o microfone. Porque qualquer barulho que tenha já atrapalha. Inclusive atrapalha o quê? A concentração dos colegas. Então, a gente tem que perceber que nós não estamos sozinhos, não é mesmo? O meu colega, eu posso aprender no meio do barulho, mas meu colega pode ser que não consiga se concentrar. Então, porque eu vou fazer a minha parte para que todos sejam beneficiados. Então, gente, primeira regra da aula online, microfones desativados, né? Segunda regra. Claro que essa segunda regra aqui que a prof vai falar, muitos de vocês, a grande maioria, sempre segue. Acho que, inclusive, que todos. Mas tem vezes que não depende da gente. Pode ser que aconteça um imprevisto, né? Pode ser que, minha mãe sem querer atrasou o almoço, atrasos. Se a aula começa 1h30, eu não posso chegar às 2 horas. Porque eu vou ter perdido mais da metade da aula. Metade da aula eu vou ter perdido, não é mesmo? E cada vez que chega um pouquinho atrasado, um chega 5 depois, outro chega 10 minutos depois, o outro chega 15, o outro chega 20. A prof fala, oi fulaninho, bem-vindo, nós estamos na página tal, nós estamos falando sobre tal coisa. Isso atrasa o desenvolvimento da aula, não é mesmo? Então, a segunda regra é pontualidade, que é ser pontual, né? Se a aula começa 1h30, 1h30 eu devo estar lá. Claro que dentro do possível, a prof entende que nem sempre a gente consegue, mas vocês devem fazer o possível para que dê certo, para não atrasar depois. A prof volta, nós estamos na página tal, a gente falou sobre isso. E tem vezes que a prof não consegue voltar. Se chega muito atrasado, eu não consigo voltar. E daí a pessoa que entrou fica meio viajando, porque não pegou a explicação e eu não tenho como voltar e explicar tudo de novo para um que chegou atrasado. Então, deve olhar lá daí no vídeo do YouTube, a pessoa deve saber, bom, eu cheguei depois, então eu preciso dessa explicação, eu vou olhar lá no YouTube, né, para que eu possa entender a matéria. Não tem problema nenhum, é a mesma aula, né? Outra regra importante, né? A professora pediu para fechar o microfone é na hora. Então, atender as solicitações da professora é uma regra. E tem que ser na hora, atender prontamente. Atender as solicitações da professora. Não é assim, quando a prof pede, claro, gente, a prof nem tem o que reclamar, tá? Porque cada vez que a prof pede para fechar, a grande maioria fecha na hora. Isso é muito bom, vocês estão de parabéns, gente. Tá? Mas,
É bom que a gente pontue quais são as regras, tá? Não é assim, primeiro eu vou fazer um desenho, primeiro eu vou olhar se tá tudo bem aqui em casa, primeiro eu acho que eu vou no banheiro, depois eu fecho o microfone. Não, é na hora, tá? É na hora, porque se a prof pediu, é porque tem algo importante para explicar, tá bom? Atender as solicitações da professora prontamente. Outras regras não falar todo mundo junto. Se a prof diz assim, fulaninha, pode falar, a prof não ouviu. Fulaninho, repete. Eu não vou ligar o meu microfone e vou ficar falando, prof, eu não entendi aqui a número 5. A prof está tentando ouvir um colega. Então, não comecem a perguntar tudo ao mesmo tempo. Estejam atentos, tá bom? Atenção ao andamento da aula, porque muitas vezes, inclusive já aconteceu, de colega estar lendo o texto e alguém interrompe no meio da leitura do colega. Prof, qual é a resposta da número 2 mesmo? Gente, atenção ao andamento da aula. Se tem um colega lendo, eu não vou interromper de jeito nenhum. Porque a pergunta que eu tenho para a prof, eu posso fazer depois. Então, depois que a minha colega ler, depois que a professora explicar o que foi lido, exemplificar aquilo que foi lido, eu vou levantar a mão e aguardar que a prof diga, pode desativar o microfone. Entendeu? Aguardar a sua vez. Ou mandar lá no chat, prof, preciso falar. Aí eu digo, pode desativar o microfone. Daí fala, prof, eu não entendi a número 2. Daí a prof vai explicar. Gente, a prof não quer que a aula seja só eu falando, e vocês sabem que não é assim. Vocês sabem que na aula online todos participam, tem um momento da gente falar junto, inclusive tem momentos que todos estão com o microfone ligado. Por quê? Porque todos devem participar, né? Prof, sabe? Tudo bem, mas na grande maioria das vezes, na hora da explicação, né, não dos exercícios, da explicação, os microfones sim devem ficar desativados, tá bom? E aguardar a sua vez de falar, vocês já sabem disso. Então, não fiquem nervosos se vocês têm alguma coisa para falar, vai chegar a sua vez, a prof vai ver que você quer falar algo e você deve desativar seu microfone e falar, tá bom? Sempre aguardando a sua vez. Então, com regras, né, gente? A gente vai continuar tendo nossas aulas calmas, tranquilas, como sempre foi. A gente sempre conseguiu, não é mesmo? Então, a nossa aula de ética e cidadania foi essa. Regras das aulas online. Microfones desativados, pontualidade, atender às solicitações da professora prontamente, atenção ao andamento da aula, aguardar a sua vez de falar, né? Não usar o chat, importante, não usar o chat. Vou botar aqui para cima porque falta espaço. Sem necessidade. Por quê? Cada vez que a gente coloca algo lá que não tem necessidade, dá um barulhinho assim, plim, plim, e daí tira a concentração dos colegas. Ninguém consegue prestar atenção. Então, o chat é apenas para falar algo importante para a professora, tá bom? Ou algo muito importante da aula. Prof, por exemplo, se vocês quiserem dizer assim, prof, acabei, pode escrever, acabei. Quando eu pergunto assim, quem terminou, dá um ok. Pode escrever ok, ou levantar a mão, melhor ainda, que é porque eu consigo ver quando vocês levantam a mão. Gente, ou escreve acabei, ok, prof, algum aviso importante, claro, o chat é para isso. Mas não ficar escrevendo assim, A, B, C, P, R, O, F, prof. Gente, cada letra que vocês colocam lá no chat dá um barulho e atrapalha o bom andamento da aula.
eu acredito que sejam essas as regras, não é mesmo? Que vocês, então, possam estar copiando no caderno. Pode dar um pause no vídeo. Deixa eu botar aqui. Certo. Essas são algumas das regras. Se você tem alguma outra regra, você pode mandar para a prof, né? Colocar um comentário. Outra regra importante, tá bom? Sobre as aulas online. Que a gente continue conseguindo, né, o nosso bom andamento. Então, vamos lá. Microfones desativados, pontualidade, que chegaram na hora, atender as solicitações da professora prontamente, atenção ao andamento da aula, para não interromper ninguém, aguardar a sua vez de falar quando a professora pedir, não usar o chat sem necessidade, tá bom? Você pode também escrever se você está gostando no seu caderno ou não, né? O que você acha que pode melhorar, né? O que incomoda você. Também você pode compartilhar com a prof e com os colegas, tá bom? Tanto nos comentários do vídeo como online ou mandando pelo aplicativo alguma sugestão, tá bom, gente? Então, nossa aula de hoje foi essa. Super beijo da prof e tchau, tchau! Até amanhã, gente!